Temos o mapa 2 de abril, o ano é escolhido especificamente para representar o mapa de verdade que eu estou falando. É um Áries. Só o Áries, o indivíduo tem a iniciativa como uma prerrogativa, certo? Ela sempre vai ter iniciativa. É verdade que o ariano experimenta momentos de muita atividade e nenhuma atividade. Neste caso, esse indivíduo está muito mais focado nas questões do conhecimento do quanto algum conhecimento oferece o desafio que ele precisa ter na vida dele. Então, um desafio intelectual. Com relação à forma como ele se expressa, a forma como ele se expressa é sempre tentando ser muito familiar com as pessoas. Em certos momentos, ele adquire, nesta forma de agir, um perfil mais de liderança. Então, ele pode acabar envolvido com assuntos das outras pessoas, de tal forma em que ele possa colaborar com essas pessoas, ajudar essas pessoas a realizarem o que elas precisam, superar os seus limites. É verdade que, quando a gente olha o mapa assim, a gente vê elemento em que o indivíduo vai aprofundar o conhecimento dele, verdade, que ele vai tratar as pessoas, vai cuidar, vai tentar cuidar das pessoas, só que ele vai querer que as pessoas tenham um grau de iniciativa que elas já não tinham, e aí ele entra no circuito da vida delas e ele tenta fazer com que essas pessoas tenham iniciativa, e aí ele pode criar ali uma zona de tensão que talvez ele pudesse evitar se ele só ajudasse as pessoas e aí aceitar que as pessoas podem não querer se ajudar, certo? O elemento de sentir-se seguro está vinculado, o emocional dele interfere consideravelmente, porque ele tem uma crítica alta demais e essa crítica repete para ele que o valor dele não é o suficiente. Então essa pessoa ele está sempre numa certa luta interna, o que talvez ele resolvesse de uma forma bem tranquila se ele fizesse uma terapia e pudesse lidar melhor com os conceitos que ele tem dele mesmo, da vida e das experiências que ele traz com ele, para equalizar um pouco isso, certo? Mas certamente uma pessoa na família dele de origem tinha um grau de crítica bastante forte. As questões da rotina dele, ele entende que a rotina dele deveria ser minimamente organizada e que as coisas deveriam fluir naturalmente. Porque ele faz o esforço. É importante entender que a pessoa ela faz o esforço para que a rotina seja medianamente fluida. O que vai acontecer é que ele vai experimentar momentos de organização, momentos de desorganização, e isso vai mexer drasticamente no ânimo dele em querer aprofundar o conhecimento dele e não querer fazer absolutamente nada. Então ele vai precisar ficar atento em saber distinguir que fazer algo ou algumas rotinas não tem a ver com gostar de fazer, mas a necessidade de fazer. Mas ele, essa pessoa dona do mapa, alimenta a ideia de fazer as coisas que ele gosta. Na questão de namoro, filhos e criatividade, essa pessoa ela vai procurar ter namoros bastante intensos, que ele vai tentar materializar ali uma união perfeita, e ele vai ter algumas dificuldades porque as pessoas com quem ele vai se relacionar serão pessoas que têm a sua forma de lidar com o relacionamento, que é diferente da forma dele lidar com o relacionamento. E, por consequência, essa distância, na medida que você está convivendo com a pessoa, essa distância fica incomodando. E aí, então, o que por um lado torna ele bastante feliz, digamos assim, em estar num relacionamento com uma pessoa que tem tanto a ver com ele, na medida que ele vai vivendo com essa pessoa, ele vai vendo que tem uma distância e isso vai incomodar bastante e ele vai optar em terminar. Ele não vai optar
em lidar com isso, certo? A forma dele lidar com as questões de transformação passam necessariamente pelo grau de sofrimento no qual ele vai ter que passar para produzir a mudança. Tá, mas esse conceito basicamente é o que todo mundo, é o que acontece para a maioria das pessoas. É verdade. É que ele, especificamente a pessoa, ela vai ter que experimentar um grau de insatisfação, menos-valia e não dar certo nos relacionamentos para que tudo isso gere uma força que impulsione ela no sentido de promover a mudança na vida dela. Ela vai ter dificuldade ao longo da vida de, se ela não fizer terapia, de perceber o afeto. Áries tem um conceito de que ele precisa ajudar as pessoas a vencer ou a lutar a guerra, né? Ou ir lá e defender as pessoas, ser justo. Só que isso não responde totalmente à necessidade que a gente tem de ser reconhecido e amado. E Áries, só uma dica, às vezes a gente não tem que se meter na vida das pessoas, não tem que ajudá-las e tem que deixar que elas passem pelas próprias situações. Só isso. E às vezes a necessidade da gente querer ser reconhecido, né, ajudando e salvando as pessoas, é uma necessidade nossa, não delas. Certo? Sucesso!